porque o cara disse que, principalmente, é claro que sim, o aumento do óleo diesel que onera o preço de quase tudo. Mas também o da gasolina onera, o do álcool onera, porque o médico que vai trabalhar com o carro dele, a gasolina ou álcool, o Total Flex, sei lá, ele vai aumentar o serviço dele para pagar o aumento da gasolina e vários serviços e também tem transportes menores que transportam comidas, não é só caminhão com óleo diesel. Claro que o impacto do óleo diesel é maior. Agora, a volta do imposto sobre circulação de mercadorias seria inevitável ou dava para o governo segurar um pouquinho mais? Olha, Datena, é muito difícil eu conseguir julgar sobre um olhar que eu tenho aqui de cidade. A gente fez uns esforços enormes, e eu posso falar o que a gente conseguiu. Eu congelei, está pelo 7º ano congelado o IPTU. Muitas prefeituras dizem que é impossível congelar IPTU. A gente conseguiu. Estamos no 7º ano consecutivo de congelamento. No momento complicado financeiro, pós-pandemia, né, a gente trabalhando muito para uma retomada econômica, majoração de impostos é sempre muito ruim, ainda mais quando há um esforço para que se baixe, né? Ano passado fizeram um esforço tremendo para que os impostos fossem baixados, aí questão da gasolina novamente, e aqui a gente congelou. Então, eu acho que se a linha 1 caiu. Não majoração de impostos e principalmente do ICM. Mas que mágica é essa? Porque aqui a prefeitura ela coloca um ponto de ônibus na periferia, diz que melhorou a periferia e vai lá e aumenta o IPTU. Que mágica é essa de congelar 7 anos de IPTU? Olha, Datena, a gente não é mágica, é fazer conta. É lógico que quando a cidade arrecada mais, é possível ela entregar mais política pública. Isso é natural, isso é economia básica. Porém, a gente fez um esforço enorme, porque lá atrás, há 7 anos atrás, a gestão anterior, ela aumentou muito o IPTU em Guarulhos, né? Teve casos, por exemplo, na região do Pimentas, mais de 200%, 300% de aumento. Então, e eu era vereador na época, eu combati muito esse aumento, porque as pessoas não conseguiam pagar. Então, uma das minhas propostas era exatamente essa, fazer escolha. Então, você não aumenta IPTU, você congela, obviamente você tem menos poder de investimento. Porém, você consegue aliviar o bolso do contribuinte, o bolso da população. E foi essa escolha que a gente fez. Bom, a gente está vivendo verdadeiras tragédias por causa de chuva, principalmente do estado de São Paulo, vide lá o litoral norte. São Paulo tem áreas de risco e tem 1 milhão de pessoas morando em área de risco só aqui em São Paulo. Guarulhos não deve ser diferente, não é? Porque a questão da moradia é complicada. Não é? Guarulhos tem sido afetada pra caramba com chuva. Como é que, inclusive com cenas impressionantes. Acho que faz uns 15 dias um telhado enorme foi levado em cima de uma casa. Não sei como é que não matou gente ali. As pessoas sobreviveram, mas ontem mesmo choveu muito sobre Guarulhos. Hoje deve acontecer a mesma coisa. Ontem teve até alguns voos desviados do aeroporto, que é o maior aeroporto do Brasil, o maior da América Latina. Né? É uma questão complicada. Questão da chuva, como é que está sendo analisada aí em Guarulhos? O que você tem feito de obra de contenção de chuvas e alagamentos e daí por diante? Porque nós estamos sem investir em obras contra a chuva aqui em São Paulo há muito tempo. Olha, inclusive eu estou chegando agora no DAE, que a gente vai ter uma reunião até com outras prefeituras do consórcio do Alto Tietê, né, que fica ali na região lindeira Guarulhos, justamente para cobrar o DAE de algumas obras importantes. E obra de drenagem, obra contra enchente, é sempre muito caro. Então, se os governos municipais não tiverem ajuda dos cofres estaduais e até federais, a gente não consegue resolver de uma vez por todas os maiores problemas. A gente está tendo um volume de chuva muito grande, né? Guarulhos, comparado com o litoral, até graças a Deus não foi tão forte, mas obviamente que dentro dos grandes centros, né, por questões de drenagem mesmo, de excesso de pavimentação, enfim, própria urbanização, acaba afetando um pouco o escoamento da água. Ontem, por exemplo, a gente teve uma chuva forte, tivemos 10 pontos de alagamento. O bom é que, graças a Deus, não tivemos consequências maiores. Depois de 3, 4 horas, a gente já estava com tudo normalizado e com as equipes limpando. Mas nós também temos problemas críticos. Por exemplo, eu tenho um bairro, que é o que eu basicamente vou discutir agora aqui no DAE, chamado Isildinha.
esse bairro, Isildinha, Guarecia, que são esses bairros choveu, não precisa nem chover em Guarulhos, dependendo de como venha o remanso do fluxo do Baquirivu, que é um rio nosso aqui, por ele estar numa parte mais baixa, fica 20 dias, as pessoas ficam com 20 dias com água na rua, né? E aí é uma obra cara, de mais de 150 milhões de reais, que é chamado de um polder. A prefeitura não tem condição de fazer isso, então a gente precisa do apoio do Estado, e é isso que a gente está pedindo. Mas esse é o meu ponto mais crítico hoje de alagamento. Mas nós também temos áreas aí de risco que a gente está trabalhando. Recentemente, Datena, só para finalizar esse raciocínio, até o senhor cobriu aí, acho que uns 10 dias atrás, uma desmobilização que nós fizemos, na verdade uma retirada de 28, 27 famílias, né, de pessoas que estavam ali em áreas de risco. Para onde foi aquele povo, Guti? Lá eles eram da Sata, né? Uma comunidade chamada Sata. A gente está pagando aluguel social para eles, então a gente fez a remoção e a destinação que a gente conseguiu dar é pagando um aluguel social para que eles consigam ter dignidade até conseguirem achar um local melhor. Mas, por exemplo, se a gente não faz isso e vem uma chuva forte, a chance de ter óbito ali era grande. Então, às vezes a gente é criticado e tá tudo bem, porque se é prefeito você tem que ter o ônus do negócio de tocar, mas é melhor você salvar a vida do que você, né, ter problemas aí de moradia. Se a gente tiver que colocar numa E um projeto habitacional, que é o que acontece no litoral norte, né? Estão querendo tirar os caras de lá e tiraram, tem até medida judicial contra isso, da Vila do Saí. Mas o cara que vai para um abrigo ou para um hotel com um aluguel pago, ele volta para o lugar que ele estava. A tendência é essa. Não tem projeto habitacional para colocar esse pessoal que saiu dali? Olha, nós temos algumas áreas que a gente mapeou, mas que, de novo, a gente precisa de apoio. A gente está até com reuniões avançadas na Caixa Econômica de Financiamento para conseguir fazer a construção dessas unidades habitacionais, né? Principalmente essas pessoas em área de riscos, que são prioritárias. Então a gente está tentando uma linha de crédito para, aqui em Guarulhos, conseguir aí aproximadamente 400 novas unidades habitacionais, mas ainda a gente está em fase de conseguir o recurso. A área nós temos, a gente precisa agora do recurso para conseguir. Aí sendo autossuficiente, né? Pegando o dinheiro emprestado. Mas a gente também já temos projetos já de longa data, com o governo federal, e agora com essa nova modelagem, voltando Minha Casa Minha Vida, para ver se eles conseguem financiar a construção de unidades habitacionais, principalmente para essas pessoas que estão em área de risco. Seria o ideal, né? Seria o ideal, é o mundo ideal e é o que a gente batalha todo dia, mas não é simples, né? Eu estou enxergando com dificuldade essa remoção das pessoas lá na Vila do Saí. São 2.000 pessoas desabrigadas para áreas em que já mapearam, mas até sair do papel para ter casa, e o risco é essas pessoas voltarem para o lugar que estavam, e como já está ocorrendo, e acontecer algum desabamento, como já está ocorrendo, mas em menor número do que aconteceu no dia da tragédia. Né? Ô, Datena, e tem que ter criatividade, não tem jeito, porque a gente conseguiu um financiamento, né, da CAF, que é um banco andino de fomento, a gente conseguiu praticamente 100 milhões de dólares, meio bilhão de reais, para investir em drenagem na cidade. Então eu tenho o rio, que eu já falei aqui, o rio Baquirivu, e ele passa ao lado do aeroporto ali, e ele afeta diretamente vários bairros. Então a gente conseguiu esse financiamento, isso aí já está tudo certo, a gente já está em obra no Baquirivu, isso vai me resolver 70% dos problemas de enchente da cidade. Né? O resto o governo precisa ajudar, né? Como é que você tem observado o começo do governo do Tarcísio aqui? O Tarcísio, olha, ele está se mostrando um governador presente, na minha visão, um governador presente, preocupado, né? Os secretários ao qual eu já tive contato, despachando, pedindo as coisas lá para a cidade, eles estão também nessa mesma intenção. Eu tenho visto com muito bons olhos. Tarcísio, acredito eu, que vai conseguir levar esse alto nível que ele vem imprimindo no começo da gestão até o final. Eu estou gostando bastante da gestão. Bom, o senhor ganhou até prêmio da ONU, é um prefeito jovem, mas ganhou até prêmio da ONU que pouca gente fica sabendo, e tem uma política de geração de emprego que tem um resultado que apresenta entre as grandes cidades como a maior geradora de empregos do Brasil no momento. Como é possível fazer isso? Pô, Datena, foi bem legal, pela a premiação que a gente conseguiu aí
na verdade, um braço da ONU, né, que chamou a gente para palestrar, e, enfim, é pela educação, mas geração de emprego, Guarulhos conseguiu gerar aí 170 mil admissões novas, né, no último CAGED, e isso coloca a gente como a cidade não capital que mais gerou emprego. E é basicamente tentando desburocratizar, né? Eu costumo dizer o seguinte, o poder público às vezes mais atrapalha do que ajuda, e às vezes só de você não atrapalhar, você já está fazendo muito. Então a gente desburocratizou muito essa questão de alvará, de licenças, para ser mais rápido, para a pessoa conseguir empreender mais rápido. E a gente investe muito também em formação, porque não adianta você também conseguir atrair novas indústrias, novos serviços, e a gente não formar o nosso povo para conseguir o emprego dentro da sua própria cidade. Então, a gente tem investido muito em formação, né, para que a pessoa melhore o seu currículo, consiga fazer uma melhor capacitação. Por isso que Guarulhos está conseguindo aí ter esse êxito na questão da empregabilidade. Prefeito, muito obrigado. Que o senhor continue gerando empregos e não aumentando o IPTU, já está bom demais. Eu gostei dessa frase que você disse, foi uma frase muito sincera, viu? Só de não atrapalhar, o político já ajuda muito. Essa verdade, frase vai ficar para a história aqui para nós. É interessante isso. O governo, é verdade. Às vezes burocratiza demais e atrapalha muito. Não é difícil político falar isso, é difícil político reconhecer isso. Legal. Mas é a real. Beleza. Obrigado. Por isso que o senhor está na linha 1, viu, prefeito? Obrigado pela 1, vou cobrar sempre agora. Quando eu estiver aqui, eu quero a linha 1, hein? Tá bom, prefeito, ótimo dia para o senhor, boa sorte aí com a resolução, com o DAE, em relação aí ao rio que causa problemas de enchente em Guarulhos. Abraço grande, bom dia ao senhor. Abraço, fica com Deus. Agostinho, você vê que